creio que o Secretário de Estado, naquilo que concerne aos atletas de alta competição, aos atletas de alto rendimento, e não a todos os atletas, mas de facto aqueles que representam o país a outro nível e que estão e continuam completamente ligados e focados naquilo que é o apuramento olímpico. Temos notícia de que esses atletas, a partir de segunda-feira, desde que cumpram, portanto, as medidas de higiene inerentes a este vírus, e tenham estas precauções, podem, de facto, esse grupo de elite começar progressivamente a retomar aos treinos, sem, como é evidente, grandes multidões, grandes aglomerados, mas pode, de facto, começar a retomar aos treinos. A parte dos mais jovens, dos mais pequeninos e dos mais velhos, neste caso os veteranos, essa continua sem autorização para poder retomar os treinos. E, portanto, nós temos aqui o nosso faseamento, o faseamento da nossa modalidade irá ser assim, irá começar pelos atletas de ponta. Serão esses que terão, de facto, autorização para recomeçar os treinos, desde que cumpridas as medidas que estão impostas, como desinfetar as mãos, o uso das máscaras, não haver grandes aglomerações. E pronto, e aguardamos que, de facto, possamos começar a treinar todos em conjunto. Aqui há um aspecto interessante, é que os atletas estão mais ou menos autorizados a progressivamente voltar aos treinos, mas neste momento aquilo que nos falta são as infraestruturas, porque de facto elas continuam fechadas e nós praticamos um desporto que na rua não temos condições para a prática do mesmo. A Federação questionou diretamente a tutela, neste caso a Secretaria de Estado, e as instruções são estas. Os atletas de alta competição, um grupo muito restrito, pode começar a retomar as suas atividades, tendo os devidos cuidados. Mas o problema é que, vamos dar um exemplo, um clube como o Sporting, como o Benfica, ou um outro clube qualquer, de forma transversal tem essas medidas aplicadas a todas as modalidades. E, portanto, não irão com certeza abrir as suas infraestruturas, os seus edifícios onde se pratica desporto, nem só para o judo, nem só para a natação, nem só para a ginástica. Elas, quando abrirem, abrem ao público. E, portanto, agora, neste momento, temos aqui esta pequena contradição em que, de facto, até alguns atletas já podem recomeçar a treinar, mas não têm onde. Eu sinto aquilo que eu também sinto, que eu também sou um bocadinho atleta, né? Já não sou muito, sou um bocadinho. Mas é uma grande ansiedade. E não é só uma ansiedade por nós, neste momento, estarmos circunscritos a um tipo de trabalho, a um tipo de treino, que é todo ele físico, para evitar o contacto. E, portanto, para além de haver já algum desgaste psicológico, de estarmos há 4, 5, 6 semanas a fazer este tipo de trabalho, que é cansativo, e é desgastante, porque não podemos variar, existe também a ansiedade em relação àquilo que será o futuro, neste caso, desta modalidade que é o judo. Quando é que, de facto, irão retomar as competições? Quando é que, de facto, se poderá juntar todo o universo do judo numa prova no Médio Oriente, em África, ou na Ásia, ou na Europa, para, de facto, poder fazer um grande prix, um grande slam? Portanto, aqui existem dois tipos de incertezas e dois tipos de ansiedade. É a ansiedade de retomar os treinos em grupo e podermos conviver uns com os outros como fizemos durante toda a nossa vida. E a ansiedade de quando é que, de facto, retomam as competições. Este é um ano que ainda cria mais ansiedade, porque era o ano onde supostamente se disputariam os Jogos Olímpicos. O nosso campeonato europeu mantém-se no mesmo local, na mesma data. O campeonato da Europa que seria disputado este ano de 2020 na República Checa, esse é que é empurrado para novembro. Portanto, deveria disputar-se agora no mês de maio, e ele é empurrado para novembro. Aliás, é a única prova que está com data marcada, a única competição que tem data marcada. Aqui, Portugal corre o risco de ser-lhe atribuído, neste caso já está atribuído o europeu de 2021, mas nós
vamos ficar com aquele europeu, que é o europeu dos europeus, ou seja, é a última prova continental a contar para os Jogos Olímpicos. Mas há aqui uma mudança completa de realidade em relação a este Campeonato da Europa, porque este Campeonato da Europa, quando nos foi atribuído, era um Campeonato da Europa de 2021, ou seja, é o ano zero a seguir aos Jogos. É, para quem organiza, provavelmente o europeu mais barato de adquirir, porque é um europeu de ano zero, de lançamento de novos jovens, novos talentos. Com esta pandemia, o nosso europeu passa a ser a derradeira prova, a prova que encerra o apuramento olímpico. Portanto, ganhou aqui uma visibilidade muito maior, exponencialmente maior, desmesuradamente maior. Este é provavelmente o único efeito positivo que esta pandemia poderá vir a ter em relação ao judo, será esta, atribuindo-nos um europeu que de facto estará recheado dos melhores atletas europeus e por inerência do mundo, e que não atribui só uma medalha, mas atribui também um possível passaporte, um possível carimbo para a participação olímpica. Que no nosso caso, e tendo nós ainda alguns atletas com alguma incerteza em relação ao seu apuramento, poderá ser, num ou outro caso, determinante ter um Campeonato da Europa aqui em Portugal, assim como foi em 2008, que tivemos o Europeu cá em Lisboa, e onde alguns dos atletas conseguiram apurar-se para os Jogos de Pequim. Esperemos que isto se volte a repetir. Oficializarmos e oficializar-se este europeu, porque até agora existe uma grande incerteza, mas quase certeza que vai ser assim. Oficializar-se este europeu de Lisboa 2021 como o europeu que encerra o apuramento olímpico será para os nossos atletas que ainda não estão apurados, mas também para os outros que já estão apurados, porque podem melhorar as suas posições no ranking e podem subir a cabeças de série nos Jogos Olímpicos, é de facto um europeu determinante. Em termos de visibilidade da modalidade, é uma visibilidade gigante ter um Campeonato da Europa cá em Portugal que decide apuramento olímpico. Para os atletas, ou seja, em termos de retorno desportivo, ele passa a ter também uma dimensão maior, muito maior. Portanto, os atletas têm aqui uma grande motivação, como disse bem, têm aqui um grande boost para poder tentarem se superar numa prova que é em casa, que é a derradeira prova e que os pode colocar nos Jogos Olímpicos. Aqueles atletas mais velhos, em final de carreira, estariam a pensar terminar a carreira agora no verão de 2020, nesta Olimpíada. Nós, na nossa seleção, julgo que até teremos alguns, não me compete a mim dar nomes, porque isso é uma decisão pessoal e não sou eu que vou divulgar essas decisões, como é evidente, mas não só em Portugal, como em todo o mundo, e não só no judo, como em todas as modalidades, normalmente um atleta de topo termina a sua carreira nos Jogos Olímpicos. Pedir a um atleta com 32, 33, 34, 35, 36 anos, que neste caso do judo ainda tem a contingência de ter que perder peso, ter que baixar o peso, é de facto uma grande injustiça, porque um atleta, quando termina a sua carreira com esta idade, depois dos 30 anos, é um atleta de grande valor. E quando o consegue terminar no topo, ou seja, sendo um atleta olímpico, é de grande valor. É de grande valor. E obrigar estes atletas a aguentar mais um ano é uma tremenda injustiça. Mas este é um dos efeitos negativos, como outros tantos que teve esta pandemia. Magoa toda a gente, magoa as federações e a parte administrativa, porque já tinha comprado bilhetes, já tinha alugado hotéis à volta da aldeia olímpica, portanto já tinham sido gastos milhares e milhares, e se formos a falar de um mundo inteiro, de milhões de euros, que vão todos por água abaixo, e os atletas ainda vão ter que aguentar mais um ano, e portanto isto magoa toda a gente.